Criatividade é referência. A própria arte é uma ferramenta da gente florescer. Entender a visibilidade do meu trabalho, eu acho que é a parte mais difícil. As pessoas buscam tanto a viralização, mas o que fazer depois que você viralizou? Qual é o maior mito sobre empreender no meio digital? Não é difícil, é trabalhoso. Muito trabalhoso. Ele não é difícil. Nem tente me podar. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Nem Tente Me Podar. Porque aqui a gente fala com muita tranquilidade sobre todos os assuntos do universo da beleza, do universo da maquiagem, do que a gente quiser falar, porque afinal, nem tente me podar. Mas hoje esse episódio tá muito especial. Eu vou receber uma celebridade que já foi embaixador do Caderno Inteligente. É meu amigo pessoal, uma pessoa que eu respeito, admiro, tenho muito carinho. Ele convida seus seguidores a explorarem sua criatividade e expressarem sua essência através da arte. Quem não ama, né? É o par perfeito para o Caderno Inteligente. E a arte, ela não só expressa quem somos, mas revela quem ainda podemos ser. Hoje eu converso com o Lucas Medeiros, que transformou e expandiu sua paixão pela arte e inspira diariamente mais de 1 milhão de pessoas a se conectarem com sua essência criativa. Lu, seja muito bem-vindo. Ai, obrigado, Cris. É um prazer imenso estar aqui, uma honra, né, participar de mais esse momento da carreira de uma mulher que eu admiro muito. É totalmente recíproco tudo que você acabou de falar de mim. Então, assim, eu digo até vezes 10, é uma pessoa que surgiu na minha vida e me trouxe só coisas boas. E estar aqui é uma honra absurda. Ai, que delícia! Gente, tem um universo aqui artístico, principalmente pra gente explorar. Sim. Então, eu quero saber, primeira coisa, você é apaixonado por detalhes e capricha em absolutamente tudo que você faz, a gente sabe disso. Mas como que essa característica influenciou suas primeiras experiências artísticas? É muito louco, né? Porque a gente tem uma evolução artística que nós, a visão do artista, não enxerga como as pessoas veem de fora, né? Então, entender isso, né? Entender a visibilidade do meu trabalho, eu acho que é a parte mais difícil, né? E eu falo até para os artistas que estão assistindo, ouvindo o nosso podcast, você tem que acreditar no seu potencial, valorizar ele, né? E eu não digo nem de valor físico, né? Dinheiro. É essa valorização de que seu trabalho é valioso. Só você é capaz, isso é um legal da arte, né? Só o próprio artista é capaz de produzir o que ele produz. Então, a partir do momento que você entende isso, que a sua arte é única, o seu jeito de pensar e expressar é único, é daí o ponto de partida para você entender quem é você como artista. E isso tem muito a ver com o que eu quero trazer aqui no Nem Tente Me Podar. Porque muitas vezes a gente tem ideias maravilhosas, a gente tem algo que de fato vai revolucionar em alguma área ou de alguma forma. Sim. E aí vão lá e nos podam. Ou, digo até mais, nós mesmos nos podamos por medo, por falta de coragem. E eu queria saber, o que já te podou que você lembra assim claramente? Em primeiro lugar, é exatamente o que você falou. Nosso maior sabotador, quem nos poda primeiro, somos nós mesmos, né? Às vezes a gente, por medo, insegurança, ou por não ter uma referência, né? Pô, ninguém fez, se eu fizer ideia errado e tudo mais. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Bloquear essa pessoinha falando da sua cabeça que você não é capaz, que não vai dar certo, e daí pra frente você começar a desenvolver as coisas. E sem dúvidas, assim, o maior podador é aquela pessoa que tá ali do seu lado enquanto você tá abaixo dela. E é muito triste isso, né? Aquela famosa frase que as pessoas às vezes querem te ver bem, mas não melhor que elas. Então eu acho que é esse o pior, o mais sutil e difícil de entender, mas eu acho que o maior sabotador é esse, a pessoa que tá ali, mas não quer o seu sucesso maior que o dela, sabe? Eu acho que é o pior, assim, eu colocaria no top um da lista. Você falou uma coisa muito interessante e que eu também sempre tento entender um pouco a cabeça do ser humano para lidar com as situações que a gente acaba passando. Você falou de um ponto que me tocou, que é muitas pessoas parecem torcer por nós. Mas na verdade, se elas nos veem um pouquinho mais à frente, elas fazem o oposto. Como é que você lida com esse tipo de situação? Eu acho que a forma mais fácil da gente lidar é se afastar.
quando a gente sabe que é uma interferência no nosso sucesso, no nosso trabalho, é essa pessoa, a gente tem que podar essa pessoa da vida, esse elemento. Às vezes não é uma pessoa, né? Às vezes é uma rotina que não te ajuda, às vezes é uma mania ou então um vício, alguma coisa que você percebe que te faz mal, que te poda, né? Que te limita, e aí você tira isso. Poda então, não tente me podar, porque eu vou Perfeito. podar o que me faz mal. E é isso que você tem que fazer. E é uma coisa que eu sempre falo, eu lá sou planta pra ser podada? Claro que Exato. não. Eu tô aqui pra reverberar, pra florescer, né? Pra fazer o Isso. melhor que a gente pode, porque a vida é uma só. A gente só tem o aqui e o agora, Exatamente. não é? E é muito legal trabalhar com a arte, porque a própria arte é uma ferramenta da gente florescer. Exatamente o que você falou, né? E quando a gente trabalha com a arte, a gente sente isso, né? Que ela vai mudando a gente, ajudando a desenvolver melhor. Então, assim, eu sou muito privilegiado de trabalhar com arte, porque a minha ferramenta de trabalho também é minha ferramenta de florescer. Então, é muito gostoso, né? É exatamente isso. Isso é maravilhoso. Mas me conta uma coisa. Quando você percebeu que o seu dom artístico poderia impactar milhares de pessoas? Só um adendo. O Lucas hoje conquistou 1 milhão de seguidores no TikTok. Ele é referência em colorir, em arte e principalmente fazer aquela tendência maravilhosa de Bobbie Goods que tá por aí. Conta pra Sim. mim, Lu. Ai, muito legal. Esse momento tá sendo incrível. Fazem minutos, como vocês, minutos atrás eu bati 1 milhão. E querendo ou não, é um número, né? E a gente tem que parar e pensar que é só um número. E o mais importante é exatamente o que você me perguntou agora, né? Quando que eu percebi que isso impactava a vida das pessoas. Então, receber relatos de mães que falam que ajuda na jornada, por exemplo, de crianças neurodivergentes, que não conseguem prender a atenção e com o colorir elas conseguem. No meu vídeo, ajuda elas a desenvolverem. Pessoas que lidam com doenças como a depressão e precisam de uma âncora ali, né? Pra Óbvio, não é a cura, né? Você precisa de ajuda de um profissional, mas sem dúvidas a arte é uma forma maravilhosa da cabeça da pessoa voltar a ter aquela vida saudável, ela ter algo para focar e ter um momento de paz e aconchego dentro do colorir. Então, sem dúvida, são os relatos das pessoas que me assistem, que me seguem, que me traz essa sensação de, poxa, eu tô mudando o mundo, eu tô mudando a vida das pessoas, né? A rotina de famílias que não era tão legal e agora eles têm um momento de qualidade entre pais e filhos, pessoas que precisavam desse apoio e a arte está trazendo isso para elas. Que coisa mais linda. Receber esse tipo de depoimento é muito especial. E eu tive também um depoimento do Dudu, que é um menino maravilhoso, neurodivergente, autista, né, num grau elevado, e eu acabei conhecendo a mãe dele num evento de designers de interiores e organizações, né? Organização não, organizers, na verdade. E essa organizer, ela me abraçou no final e ela chorou, 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 chorou. E eu não estava entendendo nada. E aí ela falou assim: Cris, muito obrigada, em nome do Caderno Inteligente, por ter transformado a vida do meu filho. Meu filho, ele não conseguia escrever, ele não conseguia prestar atenção. E hoje ele é o melhor aluno da sala. Uau. E ele agora, Dudu, querido, se você estiver assistindo, eu tenho muito orgulho de você. Ele se formou não, ingressou na faculdade de Direito. Uau. E ele é especial demais. A gente fez uma live juntos no Instagram do Caderno Inteligente. Então, é isso que você falou. Não tem a ver com o número, mas tem a ver com o impacto, Total. né? Sim, e isso que você falou é muito louco, porque assim, é na verdade uma forma de comunicar, né? Nós somos comunicadores, né? Apesar de criar muita coisa o tempo todo, né? A coisa física, mas a gente precisa comunicar uma mensagem e conversar com quem usa o que a gente produz. E eu acho que é exatamente isso, é entender a linguagem do seu público, né? E você conseguiu conversar com o Dudu de uma forma que ele entendesse e conseguisse tornar aquilo para ele que fizesse sentido na vida dele, né? Porque é isso, essa é a dificuldade de uma pessoa neurodivergente. Ela não vê sentido na forma de pensar tradicional. E a gente sai fora da caixinha e um caderno inteligente e trouxe literalmente a inteligência ali, né? Trouxe essa forma fácil e leve dele conseguir lidar no dia a dia dele. Um estudo que era antes complicado, ele descomplicou com o caderno certo, né? Então acho que criar exatamente isso, né? Falar uma língua diferente do que todo mundo tá falando. E aí você cria a sua própria linguagem, a sua própria conversa com a sua audiência.
E é por isso que eu amo te ter por perto, porque você tem um olhar muito sensível, um olhar muito acolhedor, sempre foi assim. A gente se conhece já, acho que há quase 7 anos. Isso, Por 7 aí, anos. né, Lu? Aham. E é isso, as vidas mudaram muito, tanto a minha quanto a sua, mas os Muito. valores são os mesmos. Então isso não tem preço, né? É isso que a gente leva realmente daqui. É isso que é essência, Isso né? que é É a essência. base, não importa o que muda por fora, por dentro, a essência tá ali, a mesma. E eu quero saber de onde vêm suas inspirações para fazer suas criações maravilhosas. De onde Nossa. vem tudo isso? De muito lugar, né? Acho que assim, inspiração. As pessoas perguntam muito, na verdade, fazem essa sua pergunta de uma forma diferente. De onde vem sua criatividade? E aí eu sempre falo: criatividade é referência, é portfólio, é observar. Então vem de muitos lugares, né? Então, falando sobre colorir, por exemplo. Então, um pôr do sol bonito, né? Que eu admiro aquilo naturalmente. E aí eu quero trazer para minha pintura e transmitir para o seguidor. E me inspiro em outras pessoas, obviamente, né? Outros artistas. E apoio o trabalho de outros artistas, que é muito importante isso, né? Quem tá no seu ramo não precisa ser o seu concorrente. Ele é um apoio para você. Juntos vocês levam a mensagem mais longe. Fortifica a área, fortifica o assunto mesmo, né? Nas redes. Então, pô, quanta gente que tá colorindo aí na internet, né? Como isso virou uma febre. Eu costumo até brincar, né? A febre do colorir e eu sou um mosquito. E aí eu transmito essa febre. E é isso, é um exército de mosquitinhos aí do colorir transmitindo, porque juntos a gente tem muito mais força, né? Amei. Então é isso, acho que você precisa se inspirar e apoiar outras pessoas que estão no mesmo ramo que você. Você não precisa ser concorrente. O seu diferencial e o dele são o seu diferencial. E agora a base todo mundo tem que fortalecer para isso manter sempre lá no topo. Mais uma vez, eu fiz uma pergunta pro Lucas e ele trouxe um adicional que tem tudo a ver com podcast, que é justamente a gente se olhar, se ajudar, ou então, simplesmente, se não tiver uma coisa boa, sair de perto, né? Que isso é o que contribui, isso faz com que a gente seja melhor. E obrigada por essa contribuição maravilhosa. Eu que O agradeço. podcast aqui, ele tem muito a ver com isso. Sim, Porque aqui a gente vai se ensinando e aprendendo e também treinando a ser cada dia melhor. sim. E ser cada dia melhor é olhar pra dentro, é olhar pra si. Assim que a gente consegue florescer, Exatamente. né? Bom, eu quero saber qual é a cor que define sua fase atual de vida. A cor, A cor. vermelho. Vermelho? Vermelho, Por quê? porque é inquietante. Eu acho que eu tô na minha fase mais ativa, mais correria, e vermelho representa exatamente isso, né? Essa Energia. inquietação enérgica, exato, e pra lá e pra cá, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, e, inclusive é muito difícil de lidar, né? As pessoas buscam tanto a viralização, mas o que fazer depois que você viralizou? O que que você faz depois que seu nome tá na boca de todo O mundo? que se faz, Lu? Eu corro. Eu corro, é frenético, é isso. É um ritmo frenético e você precisa acompanhar e aproveitar. É um momento de aproveitar mesmo, né? E Sim. transmitir a minha mensagem, fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Usar a nossa voz, a nossa posição para transmitir mensagens e principalmente as positivas, né? Então é isso que eu tenho feito, aproveitado o momento para transmitir minha arte, minha mensagem da forma mais clara possível. Que é, quando você quer fazer alguma coisa, você tem que fazer e pronto, né? Não tem que ter medo, tem que começar. O mais difícil é começar, sem dúvidas. E depois é tudo consequência. Se você faz com bondade, com amor, com carinho e com um objetivo, tudo funciona, tudo flui. Até porque a procrastinação, ela é quase um sinônimo de medo. Exato. Muitas vezes a gente não encara aquela atividade ou aquela, o que seja, né, que a gente procrastina, Sim. com medo de não conseguir, com medo de começar, com medo do que vai acontecer. E na verdade, quando a gente enfrenta o monstro de perto, ele fica muito menor. Nem é um monstro, Nem no é, fim das contas. né? Muitas vezes ele desaparece, outras vezes ele continua pequenininho, mas ao longo do que você vai executando, ele vai desaparecendo. Então é um recado também que eu deixo, que eu muitas vezes acabo procrastinando por receio de alguma coisa, mas Sim. aí eu lembro desse recado imediatamente, eu vou para aquela atividade e vejo que
era tudo coisa da minha cabeça. E é o que você alimenta, né? Aquela teoria dos dois lobos, né? Então, o lobo bom e o lobo mau, você tem que alimentar. E aí, nesse quesito, né? A Cris ativa e a Cris procrastinadora. Quem que você tá alimentando? Quanto mais ativa você é, menos procrastinadora. Então, aí não tem mais força, né? A procrastinação não toma mais a frente. É você lá, agindo É e fazendo verdade. o que tem que ser feito. É verdade. E eu queria também aproveitar que você falou dessa correria, Sim. viralizou. Então, Uhum. você tá cada vez mais na boca do povo, as Sim, pessoas sabendo quem é o Lucas Medeiros exato. e quem é a arte, né? Qual é a arte? Como é que você faz para equilibrar essa correria com seus momentos de lazer, com seus momentos para você, para sua família, para as pessoas que você ama? Eu acho que é exatamente organizar. E aí chega o ponto da organização, né? Não é porque é algo com correria, frenético, que é desorganizado. Então, sim, aí eu separo na minha agenda sempre dias ou horários, quando possível, para ter esses momentos, né? Então, organizar é a chave de tudo, sem dúvidas, né? Dentro do caderno inteligente, eu aprendi, inclusive, formas novas de me organizar, né? Às vezes a ferramenta te ajuda, te traz mais ferramentas em si, né? A própria ferramenta se transforma em outras ferramentas. Então, acho que a organização é a base de tudo. Se você está sobrecarregado, às vezes não é porque você tem muitas tarefas, é que você não organizou elas direito. E aí você acabou se sobrecarregando porque você não determinou tempo certo para as coisas certas. Então, sem dúvidas, a minha organização é o que me ajuda muito a conseguir dividir meu momento profissional, meu momento pessoal, pessoal com família, pessoal individual, que é importante também. Então, acho que é isso. Tem que organizar tudo para que funcione, né? E aí o fluxo funciona de uma forma perfeita. Se não organizar, nada dá certo. Então, Nada sem dá dúvidas, a certo. palavra é organização. Perfeito. Isso é muito importante. Cada um tem uma maneira de se organizar. Total. O É mais única e importante é exclusiva. encontrar a sua. O que Exato. te deixa confortável? Tem pessoas que são da noite, tem pessoas que são do dia. Eu sou noturno. Eu sou Total. noturna também. Total. Total. E aí, você tem que se equilibrar. Sim. Meu namorado, por exemplo, é diurno. E aí eu tenho que equilibrar também Então, a vida com ele. provavelmente, aí ele tem um momento pessoal dele de manhã. E você tem o seu Exato. momento à noite. E é isso, né? Ninguém pode dar ninguém, É, Lu. Ninguém pode dar exatamente. ninguém. Cada Isso é um. E aí, no importantíssimo. meio termo, vocês têm um momento bom de qualidade, sem ninguém limitar e podar ninguém. Todo Ninguém mundo pode dar funcionando ninguém. E muito bem. funciona muito bem, né? Ótimo. E no lazer, o que que você mais gosta de fazer? Você tem um hobby? Hobby. Além de colorir. Colorir não é mais, né? Não. Acabou. Eu destruí o hobby e Não. transformei em algo muito maior. Muito E é maior. ótimo, porque eu transformei isso em hobby pra muita gente que não tinha, né? Maravilhoso. Então, assim, foi um bom. Eu podei? Não. Eu floresci, né? Então Floresceu. ele evoluiu, né? De um Você hobby pra acreditou no esse. seu projeto e floresceu. Totalmente, totalmente. Mas eu gosto muito de ler. Sempre foi, assim, eu acho que desde a adolescência é um momento muito gostoso. A leitura é meu hobby, sem dúvidas, né? Não tenho nenhum tipo de obrigação em ler. Não leio por obrigação, eu leio porque eu gosto, porque é meu momento. Eu gosto de pôr uma música e ler o meu livro e eu fico ali imerso no meu pensamento, naquela história. Então, sem dúvidas, ler é o meu hobby favorito. E tem algum livro que você queira deixar pro pessoal como indicação, como sugestão? Eu gosto muito de muitos livros, já li muitos, mas eu acredito que assim o pensamento de Dan Brown é um que eu mais gosto, né? Sem dúvidas é um escritor que eu tenho um carinho muito grande e eu gosto muito do livro O Código da Vinci e Inferno. São dois livros que me tocam muito, são pensamentos muito assim, me faz pensar muito, né? E eu gosto de livro que te instiga, Instiga. sabe? Então acho que são dois Sim. livros muito fortes, muito legais e tem temas que são muito relacionados com a minha vida. Então são dois livros que eu indico muito. Acho que eu não consigo decidir entre um dos dois, não. São ambos. Código da Vinci e Inferno de Dan Brown. Então fica a dica, gente. Fica a dica. Bom, eu vou fazer agora um ping-pong. Bora. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase curta, Tá bom. tá? Gastronomia favorita. Italiana. Pessoa que mais te inspira. Meu marido, John. O John! Um livro que influenciou profundamente sua visão sobre criatividade. Hobby, como roubar como artista. Como roubar como artista. Exato, é sobre inspiração. Recomendo muito. Se você é artista, esse livro, por favor. Maravilhoso. Qual é o maior mito sobre empreender no meio digital? Que é difícil. Não é difícil, é trabalhoso.
É trabalhoso. Muito trabalhoso. Ele não é difícil. Como eu disse aquela hora, é começar. A parte mais difícil é começar. Empreender é trabalhoso. Maravilhoso. E dentro agora, falando da plataforma TikTok, que você bateu 1 milhão, isso é muito legal. Muito. É fruto de muito trabalho. Sim. Eu que já estive bastante por trás das redes sociais do Caderno Inteligente, eu sei como é, e agora com a minha também. Uma loucura. O que que você faz para se organizar com essas postagens? Constância. Isso é sem dúvidas a chave do sucesso, principalmente quando a gente fala de TikTok. Você tem que ser presente para ser visto. Você tem que ser lembrado todo dia que você tá ali. É uma rede que existe um volume de conteúdo muito grande, né? As pessoas produzem conteúdo pro TikTok o tempo todo. Então você precisa estar produzindo também. Infelizmente é maquinal quase, né? Você tem que estar ali o tempo todo criando. E é se organizar, separar um tempo e tratar isso com seriedade e responsabilidade, principalmente, né? Então, transmitir sua informação de forma clara, objetiva e responsável. Então, acho que é isso. Essa é a receitinha para você estar sempre ali presente e manter tudo que você constrói dentro de uma plataforma como essa. Perfeito, mas existe um número mágico de postagens? Nossa, eu posto todo dia 10 vídeos. Eu sei que tem influencer que posta 30, 40 por dia. Tem. Eu fico um pouco assustada, Eu também. porque eu acho que é algo meio fora, né, da realidade. E isso pode acabar, inclusive, impactando muito a saúde mental. Sim, com certeza. Como é que você faz em relação a isso? Eu acredito que primeiro o tipo de conteúdo vai ditar muito o que você vai publicar ali, né? A pessoa cria aquilo como uma espécie de stories, né? A vida real que ela tá postando a cada minuto que ela tá fazendo. Isso influencia no volume. Mas na arte, eu acho que a gente precisa priorizar a qualidade, né? Mais que volume. Então, se você faz um post com uma boa qualidade que vai alcançar muita gente, você não precisa postar 30. Você pode focar a sua energia em um com a qualidade boa e, principalmente, produz o que você assistiria. Pensa sempre assim. Eu acho que é o melhor raciocínio. Eu assistiria meu vídeo? É algo que me prende a atenção? Me faria ficar todo esse tempo? Seu vídeo tem 1 minuto? Você assistiria seu vídeo por 1 minuto? Pelo Seu amor de vídeo tem Deus. 10 minutos? Você assistiria seu vídeo até 10 minutos? Eu acho que esse é o primeiro pensamento. Eu assistiria meu vídeo? Eu assistiria 30 vídeos meus por dia? Então é isso. Acho que você primeiro precisa colocar você como audiência, se coloca como Sim. usuário e depois como criador de conteúdo. E aí não tem erro. Você vai produzir algo com uma qualidade muito boa e atrair pessoas que pensam como você. E aí é aquela audiência que não vai embora nunca, porque vocês vão ter uma troca maravilhosa. Exato. É bem isso. Não é aquela audiência interesseira. Exato. Então É uma produz o audiência que conteúdo. realmente te admira. Exatamente. Então produz conteúdo pra você e você vai atrair vários vocês pra assistir o seu conteúdo. E aí a troca vai ser sempre 100%. Maravilhoso. Eu queria fazer uma pergunta para fechar, Bora. bem reflexiva. Tá bom. Então capricha, porque acho que é uma pergunta bastante especial. A de 1 milhão. O que que, de 1 milhão, o que que o Lucas do passado, o Lucas pequenininho, criança, diria pro Lucas hoje que conquistou seu 1 milhão de seguidores no TikTok e se tornou esse homem brilhante que você é? Uau. Essa é reflexiva mesmo, né? Tá, eu acho que eu diria que continue fazendo o que você faz de melhor, que é inspirar as pessoas do jeito que você é inspirado. Em casa, na escola, por todas essas pessoas que te apoiam, porque você vai refletir na vida delas algo muito maior do que você imagina. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, é assim que a gente encerra. Hoje conhecemos um ser humano incrível, super artista digital, que fez da criatividade uma forma poderosa de impactar vidas e que mostra que a arte tem sim o poder de transformar histórias. Ficamos por aqui com mais um podcast Nem Tente Me Podar, mas não esqueça de se inscrever no canal Nem Tente Me Podar. Se você tiver da televisão, vai lá pro celular e já aproveita e clica em se inscrever. E também não esqueça de me seguir no Por Cris Ribeiro, no Instagram e também nas outras redes, que por lá eu vou fazer muitas trocas maravilhosas com vocês. Um beijo e até a próxima! Nem tente me podar.